cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, quero deixar a palavra que se encontra em Marcos, capítulo 14, versículo 29, que diz assim, ó, e disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele diz com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Para vocês verem, irmão, aqui, irmãs, a palavra está relatando sobre quando Jesus ele fala ali com Pedro, que Pedro iria trair ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ali Pedro, ele, naquele momento, Pedro ele estava confiando em si mesmo, né, dizendo para Jesus que ele não iria trair, né? Os outros poderiam até trair, mas que ele não trairia o Senhor. Pedro ele estava ali exaltando a si próprio. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes acontece isso, né? E nós não podemos permitir que nós venhamos ter esse tipo de atitude, de exaltarmos a nós mesmos, de acharmos que, não, mas fulano pode fazer errado, outro pode fazer, mas eu não. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós somos mais vulneráveis a pecar e a errar. Porque o Senhor, ele permite para nos dar uma lição. Aconteceu isso com Pedro. Pedro aqui, ele estava ali dizendo que ele não iria trair o Senhor. Pedro estava ali confiando em si mesmo, que ele era justo, que ele era discípulo, que ele era crente. Mas ali acontece da mesma forma que o Senhor falou. Pedro ele vai e nega Jesus. Então o Senhor ele estava dando uma lição a Pedro para que Pedro aprendesse a não confiar em si mesmo. Claro que está escrito e ia acontecer sim, mas também serve de uma lição. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, tá vendo? Quando nós chegamos no versículo, vamos lá para João. Olha só o que fala em João. Glória a Deus. João. Aqui, ó. Quando chega em João, no capítulo 21, no verso 15. Depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Para você ver que aqui nesse versículo, quando Jesus ele fica perguntando ali a Pedro se ele amava, Pedro ele sempre estava respondendo que sim, que ele amava. Mas quando Jesus ele fala pela terceira vez, Pedro ele se entristece, né? Porque ali o Senhor está ali ensinando a Pedro a não confiar em si mesmo, mas confiar somente no Senhor. Que a vida ali de discípulo não era pelo que Pedro poderia fazer, mas pelo que Jesus ele fez por Pedro. Então Pedro ele já agora ele na última parte ele já não fala mais ali Senhor eu te amo, ele fala Senhor tu sabes, porque somente o Senhor conhece verdadeiramente, irmãos, a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida, mas o Senhor ele sabe tudo. E aqui o Senhor nos ensina a nós sermos cristãos que confiam no Senhor, não em nós mesmos, não na nossa capacidade, achar que nós somos capazes, que nós conseguimos, que é mérito nosso. Tudo é mérito do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão,
Ele coloca Jesus como centro, como a base, como a estrutura em todas as áreas da sua vida. Ele não coloca, né, a sua capacidade, ele não coloca os seus dons, ele não coloca o jejum que ele faz, as obras que ele faz, mas ele sempre coloca o sacrifício de Jesus. Porque verdadeiramente nós seremos salvos, irmãos, não é pelo jejum que nós faz, pela oração que nós faz, pelo ir na igreja todos os dias, mas sim por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por mérito nosso, não é porque nós somos, mas porque Ele é. Não é porque nós amamos a Cristo, mas porque Ele nos ama. Amém? Então nós não devemos nos engrandecer, começar a acharmos que somos escolhidos e por isso nós estamos no topo, por isso que nós somos melhores, ou que só porque o Senhor nos escolheu, né, nós vamos ser capazes de tudo, não. Mas sim é Cristo, irmãos, amém? É Jesus. Não se exalte a si mesmo, mas se humilhe diante do Senhor, reconhecendo que tudo é o Senhor. Nada somos nós. Nós não seremos salvos porque nós somos alguma coisa, mas por causa de Cristo, por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário, porque nós escolhemos viver aquilo que ele, não é o que nós queremos, mas aquilo que ele quer para cada um de nós. Fazendo isso, irmãos, nós vamos ter uma vida plena, nós vamos ver o agir do Senhor na nossa vida, nós vamos ter amor às pessoas, nós vamos amar o nosso próximo, sabendo que tudo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ele é tudo, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Não se exalte a si mesmo, não se ache além daquilo nem que você é. Muitos se titulam cristãos e já começam a achar que são superiores. Ah, ninguém pode me tocar, ninguém pode falar mal de mim, porque eu sou isso, sou aquilo. Não, irmãos, nós somos apenas vaso, nós somos apenas instrumento, Senhor, nós não somos, é Ele que é. Ele que é poderoso, Ele que é maravilhoso. O que Deus faz na nossa vida, irmãos, não é porque nós somos alguém, porque nós somos mais importantes do que os outros, mas é pelo amor que Deus tem por nós, é pela sua palavra, amém? Não por nós, mas por Ele. E nós, entendendo isso, irmãos, nós vamos amar mais as pessoas, nós vamos mais abraçar as pessoas, porque nós vamos entender que nós somos todos iguais. Não existe, eu não, por exemplo, assim, não pode acontecer isso comigo, pode acontecer com outro, mas comigo não pode porque eu sou cristão. Não, nós somos todos iguais. Amém? É a graça de Jesus, é o amor do Senhor que alcança a nossa vida. Não é nós. Amém? Não é nós, não é nosso mérito, não é nossa glória. Se você louva, se você tem o dom para louvar, glória a Deus. Mas lembre-se, esse dom é do Senhor. Ele não te colocou um dom para você achar, porque eu louvo mais, porque eu sou isso, aquilo. Não, 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 não. É para o nome dele ser glorificado, para que vidas sejam alcançadas. Se você tem o dom da pregação, este dom não é seu. O Senhor colocou em você para você ganhar vidas, para você levar a palavra. Tudo a honra é do Senhor. Não é porque você jejuma mais, não é porque você é mais santo, não é porque você é mais perfeito, é por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por causa de Cristo, para Ele, por Ele são todas as coisas, amém? Quando nós nos titulamos alguém, quando nós queremos dizer que é mérito nosso, nós caímos no pecado da hipocrisia, nós caímos no erro, nós caímos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e não é isso que o Senhor quer para nós. Os hipócritas vão ser condenados, porque eles se acham melhores, porque eles acham isso, mas os que vão ser salvos são aqueles que reconhecem a graça de Jesus, são aqueles que reconhecem Cristo em tudo e em todos, amém? Então, não se ache acima daquilo que você é. Você é escolhido por Deus? Sim, você é escolhido por Deus. Deus, Ele te escolheu, amém? Mas a glória é dele, amém? Você
prega, mas você prega porque é Ele que te usa, é dele a glória, não é sua, amém? Se Ele tirar o Espírito Santo de você, você não é nada, amém? Então, se você é alguém, é porque o Espírito de Deus está sobre ti. Então, não se ache melhor, não se vanglorie por ser cristão, amém? Ah, porque eu escolhi ser crente. Tem muita gente que bate no peito e fala isso, né? Ah, porque eu escolhi servir a Deus. Ah, porque foi eu que parei com isso, eu que parei com... Nada, irmãos. A natureza do homem, ela é pecadora, ela é caída. A natureza do homem, ela vai para o pecado. Se nós somos libertos de algo, é Cristo. É Jesus que te tirou do mundo. Foi Jesus que te libertou. Não é porque você escolheu, porque você é, mas por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele, por amor a você, por amor à palavra, por ser o cumpridor do Evangelho, Ele te escolheu. Amém? Deus não escolhe alguém para ele ser melhor do que o outro. Deus escolhe alguém para viver um propósito. E o propósito que Deus sempre escolhe alguém é para que esta pessoa resplandeça o amor de Deus. Para que esta pessoa resplandeça a luz do Espírito Santo. Nós, de nós mesmos, nós não somos luz. É por causa do Espírito Santo de Deus que está em nós, que há luz em nós. Então essa luz precisa resplandecer. Essa luz precisa alcançar outras pessoas. Amém? A luz não é nossa, a luz é o Senhor. É dele. Né? Se nós respiramos, não é porque nós fazemos algo para respirar, porque nós não, é o Senhor. É Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que faz tudo. Amém? Então, seja humilde, seja simples, seja dedicado ao Senhor por amor. Não sirva a Deus por obrigação, mas ame ao Senhor. Ame a Deus verdadeiramente de todo o seu coração, amém? Não se deixe vangloriar, não deixe o seu orgulho crescer, não deixe o seu ego crescer, mas se diminua na presença do Senhor. A Bíblia nos diz, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo, que se humilha diante do Senhor, ele será honrado pelo Senhor. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então se humilhe. Amém? Não é significado, eu estou sendo humilhado pelos outros, então eu vou ser exaltado. Não, se você se humilhar diante do Senhor, você reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que tudo é o Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele manifestará a glória dEle na sua vida. Então seja simples, seja humilde, seja obediente à palavra. Siga ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque se nós não vamos pecar, não é porque nós escolhemos, porque nós somos alguém, nós temos mais autocontrole do que os outros. É por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que não nos permite entrar na iniquidade. É o Espírito Santo que faz com que a nossa mente seja transformada. É o Espírito Santo que não nos deixe praticar a iniquidade. É Ele, não de nós mesmos, mas é o Senhor. Exalte a Deus na sua vida, amém? Seja alguém que exalte o nome do Senhor na sua vida. Nunca se exalte a si mesmo, que se você se exaltar a si mesmo, você vai ser humilhado. Você não vai entrar no reino dos céus, amém? Mas reconheça o Senhor em tudo. Exalte ao Senhor em toda a sua maneira de viver, amém? Porque esta é a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Espero que esta palavra possa abençoar a sua vida, te edificar. E até a nossa próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo.